Medidas liberais na economia geram empregos reais. Medidas keynesianas geram empregos fictícios. Este é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. A avaliação do IBGE apontou no início de dezembro de 2022 que a taxa de desemprego caiu para a menor desde 2014, quando havia mais de 13 milhões de desempregados. O último trimestre do ano teve queda de 0,8 ponto percentual em relação ao trimestre anterior. Os dados foram obtidos na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, em 211 mil residências pesquisadas em todo o Brasil. São entrevistas domiciliares feitas por mais de 2 mil técnicos do IBGE. O contingente de pessoas com algum tipo de trabalho chegou a 99,7 milhões, um aumento de 1% no trimestre, batendo recorde na série histórica iniciada em 2012. Segundo a coordenadora da pesquisa, Adriana Baringay, esse movimento empregatício vem crescendo desde o segundo semestre de 2021. Curiosamente, um adendo aqui. Essa retomada do crescimento coincide com a flexibilização gradativa das medidas draconianas impostas pelo partido político chamado de STF, pela esquerda como um todo, pela mídia socialista mamadora de tetas públicas e pelos governadores e prefeitos dublês de ditadores que estavam sedentos de poder e de dinheiro durante aquele evento viral pandêmico que é melhor não ser mencionado. A população desocupada agora está em torno de 9 milhões. Houve recuo de 8,7% em comparação com o trimestre anterior. Trata-se do menor nível de desemprego desde julho de 2015. É óbvio que a mídia ventríloca da esquerda não irradiará essa notícia boa. Aproveitaram a audiência da Copa do Mundo para mostrar famílias desempregadas e mencionar que houve aumento na fome. Sim, claro, pois estamos num cenário de inflação. A mesma mídia ridícula, que mandou você ficar em casa e olhar para a economia depois, está agora criticando do alto de suas torres de marfim, enquanto nós, trabalhadores comuns, estamos reerguendo a sociedade. Ressalte-se que o ladrão tapetudo eleito também disse durante os debates presidenciais que quem tinha MEI não tinha um emprego de verdade, como se ser empregado fosse mais importante do que ser ocupado. Muita gente pode não ter um emprego formal com CLT, também conhecida como chicotada no lombo do trabalhador. Nem por isso o desempregado tem que ser um desocupado. Um MEI é um microempreendedor que gera renda, cria oportunidades e, se ele crescer, gerará empregos. O indivíduo empreendedor é o motor da sociedade. Não é o Estado quem gera emprego. Quanto a esse tema, recomendo aqui no canal o excelente vídeo O que o governo deve fazer para criar empregos, cujo link está na descrição. A pesquisa do PNAD mostrou que o percentual de pessoas ocupadas com idade de trabalhar subiu 0,4 ponto percentual, o que se traduz em 57,4% da população economicamente ativa. E não para por aí. A população subutilizada também caiu 6,7% e agora está em 22,7 milhões de pessoas. Ah, mas o esquerdista não considera ocupação, o empreendedorismo, um trabalho de verdade, certo? Tudo bem. Temos notícias boas para todos os gostos aqui. A pesquisa do IBGE apontou uma tendência de crescimento para carteiras de trabalho assinadas. Estamos agora em torno de 36,6 milhões de seletistas recolhendo seus devidos impostos para o papai Estado. Ah, mas o esquerdista não pode comemorar isso, porque essa boa notícia não foi na gestão do governo deles. E nem será, diga-se de passagem, pois políticas keynesianas, que já estão mostrando suas bandeiras vermelhas do que está por vir, não são capazes de gerar emprego sustentável. A ilusão dos gastos públicos como motor do desenvolvimento é muito persistente no imaginário coletivo. Furar teto de gasto para alocar crédito fictício em obras públicas gera empregos artificiais. Os gastos públicos significam mais impostos ou mais impressão de dinheiro. O governo passa a inventar projetos inegavelmente superfaturados que enriquecem os corporativistas das empreiteiras, que, por sua vez, ajudam nas campanhas eleitorais. Para um pequeno grupo de trabalhadores temporários, os construtores civis, aquele gasto público terá gerado benefício. Porém, para cada R$100 gastos com uma obra pública superfaturada e de qualidade duvidosa, R$100 são tirados do pagador de impostos. Esse dinheiro privado deixará de ser investido em outras indústrias. Aquele MEI, dono de uma pequena sorveteria,
deixará de ter mais dinheiro para comprar um novo freezer. Seu negócio se expandirá menos. Se o seu negócio se expandisse, ele poderia contratar mais um funcionário. No final das contas, quantas sorveterias, serralherias, oficinas mecânicas deixam de crescer para que obras públicas superfaturadas possam enriquecer poucos corporativistas e empregar alguns milhares de peões temporários? O dinheiro aquecerá a indústria artificial das construtoras, mas desaquecerá vários outros setores econômicos. Por falar em rendimento, com as políticas um pouquinho mais liberais do último governo, a renda do brasileiro também cresceu. Nesse caso, o aumento foi de 2,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a R$ 2.754 na média. Num sentido contrário, criar políticas desenvolvimentistas keynesianas fará o caminho inverso. O dinheiro da produção privada passa a não ser investido nas próprias empresas e ocupações, de modo que não geram novos empregos e não fornecem mais bens de consumo. No lugar, esse dinheiro privado é sugado pelo demônio estatal para favorecer o corporativismo midiático e da construção civil. O arrogante da esquerda, aquele que critica o motorista de aplicativo por este estar no que ele entende como um subemprego, é hipócrita o suficiente para querer ver esse contingente jovem sendo empregado como peão de obra nas construções faraônicas e inúteis do Estado. Esse é o sonho molhado do pleno emprego, dos desenvolvimentistas e keynesianos. Mas vamos nos lembrar que no Egito Antigo também havia pleno emprego de escravos trabalhando para criar pirâmides confortáveis para a cúpula e ganhando migalhas de pão líquido, a cerveja feita dos cereais plantados nas margens do Nilo. Viviam seminus, miseravelmente alimentados, dormindo amontoados em barracos, sem saneamento básico, mas estavam plenamente empregados. Ah, o fetiche do pleno emprego! Em primeiro lugar, é impossível atingir 100% de emprego de uma população economicamente ativa. Nenhum país conseguiu isso até hoje. Mesmo num país de melhores condições que facilite a contratação e a demissão, há uma parcela em torno de 5 a 6% que deliberadamente não quer trabalhar. São pessoas que preferem viver escoradas em outras, seja porque sofrem de depressão, ou porque surtaram, ou porque se tornam viciadas em drogas. É engraçado olharmos para mendigos na rua e imaginar que são coitadinhos que estão ali por forças alheias às suas vontades. Muitos deles simplesmente surtaram, ou por escolha se tornaram viciados em drogas ou quiseram vadiar a vida toda. Precisamos parar com essa visão de teoria crítica de que o homem é vítima de seu meio e que a responsabilização individual deve ser relativizada ao máximo. Então, simples assim, tem gente que não quer trabalhar. Aliás, teremos um partido na liderança da nação cujos líderes são bem avessos à ideia do trabalho, não é mesmo? Tem gente na elite que também não quer trabalhar, não quer gerar valor, não quer produzir, não quer melhorar a vida de ninguém. Só quer sugar. Políticos que o digam. Em segundo lugar, é muito cômodo para o Estado usar a métrica do emprego como o melhor indicativo econômico possível. A verdadeira métrica deveria ser o da produção. O emprego é apenas um meio para a produção. Se empregos são inúteis, como é o caso de muitas políticas desenvolvimentistas, a produção, na verdade, é desincentivada. A produção deveria ser a meta. E para haver produção, bens de consumo, é preciso antes que haja bens de capital, ou investimento. E esse investimento está na mão dos empreendedores. Como bem disse Henry Hazlitt, não podemos ter continuamente a mais plena produção sem um pleno emprego, mas podemos, muito facilmente, ter pleno emprego sem plena produção. A coerção pode proporcionar sempre pleno emprego. Obrigada por sua audiência. Este artigo foi sugerido e escrito por Rhodes, revisado por Donda e narrado por Baby Yoda. Se você deseja acompanhar nosso conteúdo, inscreva-se no canal e clique no ícone de campainha. Até a próxima!